Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso clínico de pancreatite aguda e alguns temas que eu gostaria de discutir com vocês. Então trata-se de uma paciente feminina de 62 anos, hipertensa, dislipidêmica, que procurou recentemente o serviço de emergência em 17/7/2020, queixando-se de dor epigástrica de forte intensidade, uma dor máxima segundo a percepção dela, associada a vômitos, a cerca de 24 horas de evolução. Estava hipertensa no momento da chegada, com o abdômen distendido, doloroso, sobretudo em epigástrico, sem sinais de irritação peritoneal. Apresentava-se com uma leucocitose, com desvio à esquerda, PCR-T elevado, aumento também de amilase e lipase e triglicerídeos tocados. Então vamos ao caso, mas antes eu queria destacar alguns tópicos para discutir, né? Como eu faço o protocolo de TC para ver pancreatite aguda, se efetivamente tem, como a gente faz esse diagnóstico, como eu meço o pâncreas, como eu faço a classificação de Baltazar, e a pergunta que todo mundo quer saber, né? Se tem ou se não tem necrose nesse pâncreas. Então vamos lá. Então, eu trabalho geralmente com um ATC direto, com contraste, tanto faz pela própria literatura se é uma fase portal ou se é uma fase pancreática, ela vai te permitir passar as informações que você precisa passar. E eu já queria mostrar aqui o pâncreas para vocês, né? O pâncreas, primeiro, como se mede o pâncreas, sempre se mede o pâncreas no eixo antero posterior dele. Entendam que a cabeça é em torno de 2 a 3 centímetros, o resto é em torno, cabeça mais 3 centímetros, o resto é em torno de 2 a 3 centímetros, talvez a cabeça um pouco aumentada, né? Mas corpo e cauda de tamanho normal. O que chamava a primeira atenção, uma área de hipodensidade no corpo, colo pancreático, né? A gente aferiu a densidade nessa região, ela está batendo em torno de 50 unidades Hounsfield, tá? E isso traduzia ao menos uma área de hipoperfusão do parênquima. A gente estimou mais ou menos um terço, cerca de menos de 30% aqui da extensão de todo o pâncreas, tá? Também chamava a atenção a presença de líquido, né? E aqui a gente pode chamar de coleção líquida, são coleções líquidas ao redor do pâncreas, principalmente nas goteiras paracólicas direita e esquerda, né? Espaço pararrenal anterior direito e esquerdo, que chamava a atenção da gente. Repare que ela não tem parede, mas no contexto de pancreatite a gente já pode chamar isso como coleção líquida e isso vai ser importante para a gente fazer a classificação de Baltazar. Ok? Fora isso, uma densificação da gordura mesentérica e reto peritoneal peripancreática também chamava bastante a atenção. Vamos voltar ao caso. Então, em termos de laudo, que foi colocado, foi pâncreas de volume normal, talvez aqui valesse a pena colocar o aumento ali na região da cabeça, barra colo pancreático. Descrevemos a área hipodensa, sugestiva de hipoperfusão corpo-colo, com densidade em torno de 50, cometendo 30% do parênquima pancreático. Coleções fluidas peripancreáticas em topografia pararrenal bilateral e goteiras paretocólicas, como eu passei para vocês. Os aspectos são de pancreatite inflamatória aguda, coleções necróticas agudas, Baltazar e a possibilidade de coleção necrótica aguda ainda pancreática por conta daquela hipoperfusão em torno de 50. Realizar controle por imagem 48 e 72 horas. Isso é extremamente importante, principalmente no Baltazar D e E, porque essa necrose às vezes ela vem um pouco mais tarde, então o que não está efetivo agora pode se tornar em torno aí da virada de 48, 72 até 96 horas. Ok? Em termos de análise crítica do próprio laudo, talvez eu retirasse os termos coleção fluida, né, e coleção necrótica, porque eu preciso definir se tem ou se não tem necrose. Essas duas palavras não combinam bem no mesmo parágrafo, ok? Ou isso é uma pancreatite intersticial ou isso é uma pancreatite necrótica, elas são razoavelmente diferentes sob o ponto de vista de prognóstico, tá? E a gente tem que tentar diferenciar elas na apresentação por imagem. Então, se eu não sei ainda, eu coloco como coleções, tá? Isso vai me permitir classificar o Baltazar e eu posso, num futuro aqui de 48 a 72 horas, definir se é um processo necrótico ou se é um processo edematoso, ok? Então, alguns tópicos importantes, como a gente mede o pâncreas, como eu falei para vocês, sempre no eixo antero-posterior, cabeça indo até 3, o resto batendo até 2. Lembrar que o pâncreas é um órgão que tem densidade de partes moles, bate em torno de 46 unidades Hounsfield, nesse caso aqui, em torno de 40, 50, e ela pode subir cerca de 3 até 5 vezes esse valor em fases de pancreática a portal. Ok? Aqui no caso foi a 165 unidades Hounsfield. Essas densidades elas vão ser importantes para a gente caracterizar a hipoperfusão, necrose, né? O único pitfall que pode ocorrer são pacientes com lipossubstituição, principalmente os mais idosos e obesos, onde essa densidade pode cair razoavelmente.
ok? A classificação de Baltazar, que foi feita em 1985, ela é de extrema importância, gente. Até hoje ela é bem utilizada. O clínico sabe, o intensivista sabe, o cirurgião sabe. Então a gente pode fazer essa interface com eles, a gente classifica, eles entendem o que está acontecendo. O que Baltazar fez? Ele classificou de A a E. A classe A é o pâncreas normal, 25% das pancreatites têm um pâncreas normal. A B aumento pancreático nesse eixo anteroposterior que eu passei para vocês. A C é uma infiltração da gordura peripancreática. A D é a presença de uma coleção peripancreática. E a letra E, ou a pancreatite Baltazar, é 2 ou mais coleções peripancreáticas. Entendo que a grande virada do prognóstico do paciente é a mudança de C para D, né? Repare que A, B e C morre mortalidade extremamente baixa. Quando você vira para D e E, morre mortalidade sobem significativamente, tá? Só para lembrar aqui, ó, então, pâncreas absolutamente normal, o paciente chegou com dor abdominal, aumento de amilase e lipase, 3 vezes o valor normal, tem pancreatite, é um diagnóstico clínico laboratorial, e a TC está normal. Até 25% das vezes a gente pode encontrar esse tipo de apresentação. Aumento do eixo anteroposterior do pâncreas, densificação da gordura, Baltazar C, presença de uma coleção, Baltazar D. Repare que a presença da coleção diferencia da infiltração, porque na infiltração eu consigo ver a estrutura vascular de permeio. Quando vem a coleção, né, eu oblitero a gordura, e por isso que eu consigo caracterizar que é coleção. E aqui, ó, em vários compartimentos, coleções distintas, Baltazar é 2 ou mais coleções. Do ponto de vista de diagnóstico de necrose, e pontos importantes que eu preciso passar para vocês. A necrose histologicamente ela é precoce, tá? Infelizmente a gente não consegue perceber essa fase inicial da necrose pelos métodos de imagem. Ela é prevalente, né? Ela ocorre até 20% das pancreatites agudas. A cabeça parece ser um pouco mais privilegiada de vascularização, ela sofre menos necrose que o restante do órgão, intimamente relacionado com as classes D e E de Baltazar. A gente já falou sobre a densidade normal e esse incremento da densidade com contraste. Pensar em isquemia quando o meu pâncreas na fase tanto portal pancreático tem densidade inferior a 50 unidades House, então o nosso paciente estava mais ou menos nessa situação. E o diagnóstico de necrose, você pode bancar, caso você tenha fase pré e pós-contraste que não haja variação de densidade, ou seja, o cara que tem isso uma ausência de House, ou quando eu só tenho a fase pós-contraste, então numa densidade extremamente baixa, em torno de 30 unidades House, seja para portal, ou seja, para pancreático, eu caracterizo isso como necrose. Esses pítios, eles infelizmente ocorrem nas 48 horas iniciais, por isso que é interessante a gente repetir esse exame em torno aí de 72 até 96 horas, tá? E entendo que os índices estatísticos da TC são interessantes, entretanto, o falso negativo, ele é muito alto. Falso positivo, o contrapartida disso não há. Se eu vejo uma área de liquefação de permeio ao pâncreas na presença de uma pancreatite aguda, eu tenho que interpretar aquilo ali como uma área de liquefação por necrose, ok? Baltazar foi mais além, olha, viu que essa necrose, ela, à medida que o paciente aumentava a extensão da necrose, aumentava a mortalidade. Então, ela é extremamente importante para a gente caracterizar e prognosticar essa pancreatite, ok? Esse paciente também fez uma colangio-ressonância e durante a colangio-ressonância que eu vou mostrar para vocês, vamos tentar ver quais seriam as indicações que a gente faria, ou por que a gente faz uma colangio-ressonância na pancreatite aguda, como eu faço o protocolo, se eu modifico alguma coisa, o que eu tenho que procurar, como é que eu vou descrever, ok? Então vamos abordar essa colangio-ressonância. Então na colangio-ressonância, eu vou botar aqui primeiro, rapidamente passar para vocês, plano axial e coronal, ponderação T2, geralmente é como eu inicio a análise do exame. Então, observem o pâncreas. Não é uma sequência boa para a gente falar sobre necrose, tá? Mas é uma sequência boa para a gente ver as áreas de liquefação, de infiltração líquida, de coleções. Então, a gente observa que houve um aumento disso e é natural que haja, né? Esses pacientes, uma vez tratados, tá? Há uma administração de líquido, né, aqui no plano coronal e como ele tem a permeabilidade capilar aumentada aí pelo processo inflamatório, é comum que haja extravasamento de líquido para terceiro espaço, ok? Tá? Então, por isso que a classificação de Baltazar, ela é bem interessante, mas ela é bem interessante na entrada. Depois que o paciente já iniciou o tratamento, né, você sempre vai ter um incremento dessa classificação de Baltazar sem necessariamente esse paciente piorar. Um dado muito importante que tem que estar no protocolo da ressonância de vocês é a utilização da colangio-ressonância, tá? É uma das informações mais importantes que vocês têm que passar. Por quê? Porque na colangio-ressonância a gente passa a informação da nossa via biliar, tá? Então, um dado importante aqui para a gente passar é que a minha via biliar, ela não tem cálculo, tá? Vou passar aqui para vocês a colangio-ressonância. Observe aqui também no corte fino que a gente fez, que não há cálculo. Eu vejo muito bem meu ducto hepatocolédrico, sem evidência de nenhuma falha de enchimento,
tá? Um outro dado importante é a gente tentar caracterizar alguma variação anatômica ductal pancreática que favoreça a pancreatite aguda. Por exemplo, né, a possibilidade dela fazer um pâncreas diviso, tá? Aqui não tem nenhum indício de pâncreas diviso, talvez o Wirsum esteja nessa topografia, mas observe que eu tenho até dificuldade de ver onde está esse ducto de Wirsum, ok? Tá? Então vamos seguir e vou mostrar para vocês o estudo pré e pós-contraste, que ele também vai ser de extrema importância para a gente caracterizar essa nossa necrose. Então a gente observa aqui, ó, o estudo do lado esquerdo pré-contraste e o estudo do lado direito pós-contraste. Observem que na região onde a gente tinha aquela hipoperfusão, eu tenho uma área bastante escurecida, né, hipointensa, traduzindo que houve quase nenhuma impregnação, tá? E para você bancar que não houve impregnação, é interessante você trabalhar com subtração, tá? Então a subtração ela é de extrema importância nessas situações. Então a subtração, eu tenho aqui a fase sem contraste, eu tenho aqui a fase portal e eu tenho a subtração que nada mais vem a ser a subtração da informação pós-contraste menos sem contraste. E observem o grau de hipointensidade daquela região, traduzindo uma área realmente de muito pouco vascularização. E essa maneira é como a gente tem, pela ressonância magnética, né, interpretar isso como uma possibilidade de necrose. Ok? Então eu vi que não tinha cálculo, que era uma informação importante, vi que não tinha variação anatômica ductal e vi que a minha área realmente é uma área de baixíssima perfusão, sugerindo efetivamente necrose. Né? As coleções aumentaram, mas era mais ou menos esperado sob o contexto aí do tratamento da paciente. Então vamos voltar. Então a gente escreveu dessa maneira, talvez aqui eu vou ler para vocês, talvez não esteja muito bem definida, né, essa foto. Então nossa impressão foi de pancreatite necrótica aguda, então aqui já banquei esse diagnóstico, com necrose estimada em 30% do parênquima, ou seja, a gente estimou aquela região, isso também é importante, vou passar para vocês depois por quê. E presença de coleções necróticas peripancreáticas, Baltazar tá? E aí outras alterações que tinham no exame. Então vamos lá, por que você pede uma colangio-ressonância, uma ressonância magnética na fase aguda da pancreatite? Está lá o paciente, por que é interessante você pedir? Primeira situação é essa, gente, coletocolitíase. A litíase é a principal causa de pancreatite aguda. E a gente precisa definir essa causa, essa etiologia, até para tratar, para programar uma colestectomia, ou eventualmente se tiver uma coletocolitíase, até uma CPRE. Outro dado que a gente já passou também é o pâncreas diviso. É uma causa razoavelmente comum, né, de pancreatite na ausência de litíase. Tá? O pâncreas diviso, né, o ducto pancreático principal dorsal, ele drena numa papila menor e isso gera um sistema hipertensivo intracanalicular que ativa a enzima e inicia a cascata de ativação enzimática para que haja pancreatite aguda. Ele dá uma ideia melhor da anatomia cavitária, a relação da coleção com demais órgãos intracavitários. A ressonância também é melhor que a TC para caracterizar sangramento e caracterizar sangramento de pancreatite necrohemorrágica. Talvez você tenha uma precocidade de classificação, isso seja interessante. E, obviamente, contraindicações de tomografia, como pacientes gestantes, avaliação de necrose, paciente que tem alergia a iodo, por exemplo. Tá? Então, vamos voltar ao caso. Esse paciente ele fez um controle em 19/7, 48 horas, talvez até pela recomendação que foi feita na primeira tomografia. Tá? E a gente vai abordar essa tomografia. E por acaso foi feito um estudo pré e pós-contraste, tá? Vai ser interessante, porque eu vou botar aqui o estudo pré e pós-contraste, e a gente vai observar aquela ideia que eu passei para vocês de avaliação da densidade pré e pós-contraste, ok? Então vamos lá. Então avaliando pré e pós-contraste, vou chegar aqui naquela região do pâncreas, tá? Onde a gente tinha suspeição da área de necrose. Observem aqui, ó, é essa região. Opa, já até tá com uma aferição aqui, ó. Então, uma aferição de 26, ou seja, extremamente baixa, e no pré-contraste 32, ou seja, até reduziu a densidade. Não é nenhum incremento de aumento da densidade após a administração do meio de contraste venoso, traduzindo que era uma área liquefeita, realmente então uma área de necrose pancreática, ou coleção necrótica aguda pancreática. Esse é um dado extremamente importante, porque gera um prognóstico pior para esse tipo de paciente, ok? Então esse é o dado mais importante aqui da nossa análise comparativa evolutiva de tomografia. Vamos voltar ao caso, tá? Então assim, houve acentuação da área de hipodensas de hipoperfusão a nível do colo e corpo pancreático, tornando mais hipodenso no presente exame, com densidade estimada entre 20 e 30 unidades Hounsfield, configurando necrose, coleção necrótica aguda pancreática, tá?
e aí a gente botou as outras alterações, mas o que era mais importante é a gente bancar esse diagnóstico de necrose pancreática, né, tanto pela análise da densidade, direto do estudo pós-contraste, quanto a análise comparativa se houve ou se não houve incremento dessa densidade após a administração do meio de contraste venoso. Tá? Então, dentro ainda dos conceitos de prognosticar o paciente, tem uma proposta do Baltazar que eu acho que bastante interessante. Essa não é tão utilizada na interface com clínicos, cirurgiões intensivistas, mas é chamada índice de gravidade por TC ou Severity Index for CT. Então, o que o Baltazar fez? Na verdade, ele pontuou a sua classificação inicial de AE de 0 a 4. E ele pontuou também a necrose, que ele viu que a necrose era extremamente importante, né? Então, a necrose menor que 30 tinha 2 pontos, entre 30 e 50, 4 pontos, e acima de 50, 6 pontos. E observe que à medida que você ia em direção à pontuação 10, né, que é o Baltazar, 4 pontos, mais 50% de necrose, com incremento de 6 pontos, total 10, você tinha uma taxa de mortalidade bem mais elevado do que quando uma pancreatite mais leve, uma pancreatite Baltazar, obviamente sem necrose, não pontuação 0, né, índice de mortalidade quase que zerado aqui. Tá? Então, ela é de extrema importância. Né? A fase inicial da pancreatite, quem prognostica é a clínica e laboratório. Passou uma semana, quem gera prognóstico é a imagem, tomografia computadorizada. Tá? Considerando também as terminologias que a gente falou, eu queria passar isso para vocês. Isso é uma orientação do Seminário de Atlanta, um encontro multidisciplinar que orienta terapêutica, tratamento e diagnóstico por imagem sobre pancreatite aguda. E ela divide a pancreatite aguda praticamente em duas doenças. Uma onde o cerne do processo é o edema, e o outro chamada pancreatite aguda edematosa ou intersticial, e outro onde o cerne do problema é a necrose, pancreatite aguda necrótica. O líquido nessa pancreatite aguda edematosa eu vou chamar de coleção fluida peripancreática aguda ou coleção líquida peripancreática aguda. E o líquido existente na minha pancreatite aguda necrótica eu vou chamar de coleção necrótica aguda. Tá? Ela pode estar no pâncreas, como a gente viu, ou peripancreática, como a gente também viu. Passado todos esses dois processos, eles podem estar estéreis ou infectados. Passado 4 semanas e caso não haja reabsorção da coleção fluida ou da coleção necrótica, né, esse processo evolui e ele começa a ficar organizado e a gente muda a terminologia, tá, para dar uma ideia de maior cronicidade da situação. Então, a coleção fluida a gente passa a chamar de pseudocisto, a coleção necrótica a gente chama de necrose compartimentalizada, wall of necrosis, como vocês queiram chamar dentro dessa tradução dessa palavra. Tá? E esse pseudocisto e essa wall of necrosis, eles também podem estar estéreis ou infectados. Ok? Bom, então pontos de aprendizado para a gente finalizar esse caso. A TC é um método de eleição para o diagnóstico e classificação de gravidade para pancreatite aguda. O exame deve ser feito com contraste, se equivalem fases portal e pancreática. Classificação de Baltazar e o índice de gravidade por TC são de extrema importância para a gente prognosticar esse paciente, principalmente o Baltazar, né? O clínico, cirurgião, intensivista, eles conhecem isso, eles entendem quando você coloca no laudo, então eu recomendo que você coloque. Critérios de diagnóstico e extensão da necrose pancreática são importantes, são critérios dos mais importantes para a gente prognosticar, então dizer se tem necrose, né, utilizar os critérios de hipoperfusão, 50, necrose abaixo de 30, e se tiver o pré e pós-contraste, melhor ainda, e tentar estimar visualmente se isso daí é até 30, se a necrose é até 30% do parênquima, se é de 30 a 50, ou se é acima de 50% do parênquima pancreático. Bom, as indicações que a gente viu também da colangiossonância no paciente com pancreatite aguda, especialmente coledocolitis, avaliação ductal, contraindicação da tomografia computadorizada, seja qual for, e análise da cavidade abdominal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse caso, e até breve.